Teleaula Natal. Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Carlos Bento, professor de língua portuguesa da Secretaria Municipal de Natal. Estamos aqui para mais um encontro, vocês aí, nós aqui, com toda a segurança do mundo. E para que esta aula seja acessível a todos, eu farei a minha descrição e toda vez que aparecer uma imagem, também farei a descrição da mesma. Eu sou moreno, tenho cabelo curto, uso óculos, estou usando uma camisa vermelha e uma calça creme. E o meu sinal em libras é esse, o dedo indicador tocando do lado direito do queixo. E agora vamos à nossa aula, uma aula de análise linguística, em que nós falaremos sobre as vozes verbais e especificando o agente da passiva. Vamos à aula. Eu trago aqui para vocês uma imagem. Nós temos aqui um quadrinho, são 4 quadrinhos, em que temos a personagem Miduim vendendo refrigerante, flores, limonada, tá? No quadro. São 4 personagens. No primeiro quadro, eu tenho uma frase: vende-se refrigerante. No segundo quadro, vende-se flores. No terceiro, vende-se limonada. E no último, vende-se ossos. Okay? Eu trouxe essa imagem para que a gente comece a se identificar com a voz verbal, com as vozes verbais. No caso aqui eu tenho um tipo de voz verbal, são 3 tipos. Aqui eu tenho uma que é bem comum no nosso dia a dia. De vez em quando nós olhamos por aí, vemos cartazes, placas, faixas, com essa estrutura. Vende-se alguma coisa, aluga-se uma casa. Pois saiba que nessa estrutura nós vamos encontrar um tipo de voz verbal. E estudando as vozes verbais, vamos chegar ao termo estudado, que é o agente da passiva. Os verbos podem se apresentar em 3 vozes. Primeira coisa que eu tenho que saber: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Em análise linguística, nós somos obrigados a praticamente memorizar algumas nomenclaturas. Mas com o passar do tempo, com a experiência, com exercícios, a gente começa a fixar essa nomenclatura. Então nós temos aqui 3 tipos de vozes: a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. O que vai determinar o tipo de voz? É exatamente o sujeito desta frase. Fique de olho no sujeito da frase. Quando a gente começa a fazer análise sintática, a gente começa pelos termos principais, os termos essenciais de uma oração, que são o sujeito e o predicado. Então, certamente, vocês já vão saber reconhecer o sujeito de uma frase, pois vai ser em cima dele que a gente vai trabalhar para descobrir que tipo de voz está diante de mim. Se é a voz ativa, a voz passiva ou a voz reflexiva. O que nós temos aqui? Voz ativa. O sujeito pratica a ação expressa pelo verbo. Vamos partir dessa ideia. Você tem um sujeito que ele pode estar praticando uma ação ou sofrendo uma ação. Vamos partir disso aí. Se um sujeito faz uma ação, ele vai ser chamado de sujeito agente. Agente, tudo junto, tá? Não é agente separado, não. Agente quer dizer aquele que age. Então, se o sujeito faz uma ação, ele é um sujeito agente. Se ele sofre uma ação, ele será um sujeito paciente. Paciente sofre a ação. Então, a partir dessas 2 ideias, eu já começo a diferenciar a voz ativa da voz passiva. Voz ativa, na voz ativa vamos encontrar um sujeito que age, um sujeito agente. Veja a frase: o menino vende flores. O sujeito menino. Se eu digo o menino vende flores, certamente ele está fazendo uma ação, está vendendo flores. Mas se eu digo as flores são vendidas pelo menino, o sujeito agora, as flores, o termo as flores, e as flores não fazem nada. Pelo contrário, as flores são vendidas, elas recebem uma ação de quem? Do menino. Então compare o primeiro sujeito, o menino, com as flores. Veja que o menino faz a ação, então será um sujeito agente, e as flores não fazem nada, pelo contrário, recebem. Então as flores, sujeito paciente. Isso define a voz. Tá? Quando o sujeito faz ação, sujeito ativo, voz ativa. Quando o sujeito recebe ação, sujeito paciente, voz passiva. Viu? É fácil. E a voz reflexiva? Lembre-se do seu reflexo no espelho. Tá? Quando você se olha no espelho, você vê a si mesmo. Então a voz reflexiva, o próprio nome já diz, é quando o sujeito faz a ação e ele recebe a mesma ação. Veja a situação que eu trago para vocês. O menino cortou-se. Que palavra aí representa a ação? O verbo. Quando a gente aprende o que é um verbo, vem logo aquela definição. É a palavra que indica uma ação. É mais do que isso.
mas a princípio indica uma ação. Qual é a ação? O menino cortou-se. É a ação de cortar. Quem faz esta ação? O menino. E ele recebe a mesma ação. Ele cortou ele mesmo. Então, se o menino que é sujeito faz a ação e recebe a própria ação, nós temos a voz reflexiva. Viram a diferença? Se ele apenas faz a ação, voz ativa. Se ele apenas recebe, voz passiva. Mas se ele faz e ao mesmo tempo recebe, voz reflexiva. Então, não me diga que é difícil você reconhecer uma voz verbal. Não é só isso não, tem muita coisa para se estudar, principalmente em cima da estrutura do verbo. Vejamos, voz passiva analítica. Por que eu estou trazendo a voz passiva analítica? A voz ativa só tem uma, mas a voz passiva, se apresenta de duas formas. Pode ser a voz passiva analítica ou pode ser a voz passiva sintética. E a gente tem que saber o que vai diferenciar uma voz passiva da outra. E aí você vai para a estrutura da frase. Veja o que diz aqui na voz passiva analítica. É constituída pelo verbo auxiliar mais o verbo no particípio. Okay? Você tem um conjunto de verbos na voz passiva analítica. Quando chegar na voz passiva sintética, você vai perceber que não existe essa estrutura, esses dois verbos, essa locução. Tá bem? Então vejamos. Exemplos. O ladrão foi surpreendido pelos moradores da rua. O texto será enviado pelo correio. A questão tem sido discutida pelos parlamentares. Voltando para o primeiro exemplo. O ladrão foi surpreendido pelos moradores da casa. Vamos lá. Primeiro eu quero saber se está na voz passiva ou ativa. Eu vou para o sujeito. Qual é o sujeito dessa frase? O ladrão. E aí, gente? O ladrão, ele faz uma ação ou ele recebe uma ação? Ele recebe uma ação. Ele foi surpreendido pelos moradores da casa, por isso que está na voz passiva. E por que analítica? Porque eu tenho essa estrutura do verbo auxiliar mais o verbo no particípio. Foi surpreendido. Eu tenho foi, que é o verbo ser, e eu tenho surpreendido, que é o verbo surpreender. Tá? Lembrando, tá? Olha só, aquele iniciozinho dos estudos sobre verbos. As formas nominais, o verbo pode estar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Como é que eu sei que o verbo está no particípio? Ele tem aquela terminaçãozinha DO, DA, tá? Na maioria dos verbos, no particípio regular. Então, o verbo surpreender está com essa partícula final, DO, surpreendido. Então, está no particípio. E o verbo ser está flexionado, no caso, no passado. Foi, é o verbo ser no passado. Então, eu tenho essa estrutura. Eu tenho um sujeito, tá? Eu tenho o conjunto de verbos, que é o verbo auxiliar, que é o verbo ser no passado foi, e o verbo surpreender no particípio. Então, não esqueçam essa estrutura que marca a voz passiva analítica. Ela vai se repetir no segundo exemplo. O texto será enviado pelo correio. Vamos dar uma olhadinha na parte verbal. Eu tenho o verbo ser, que agora está no futuro, será, e o verbo enviar, que está no particípio. Dá uma olhadinha no finalzinho aí, enviado. Ok? E o texto é o sujeito. Veja que o texto não faz nada. Tá? Recebe a ação de alguém. Alguém vai enviar esse texto. Okay? Então, se o texto recebe uma ação, é um sujeito paciente. Por isso que é voz passiva. E é analítica devido à estrutura escolhida para dizer, para comunicar. Foi escolhida a estrutura com o verbo auxiliar, no caso o verbo ser, e o verbo enviar no particípio. E no terceiro exemplo, tá, eu tenho uma questão, tem sido discutida pelos parlamentares, está muito claro, voz passiva. A questão não faz nada, a questão tem sido discutida, sofreu a ação dos parlamentares. Se sofreu a ação, é sujeito paciente, voz passiva. E, de novo, eu vou encontrar o verbo auxiliar, no caso eu estou usando o verbo ser, tá? E o verbo discutir no particípio. Discutida, tem que concordar, ok? Pode ser terminado em DO ou em DA. Então, bons exemplos para a gente começar a se acostumar com a voz passiva analítica. Quando chegar na voz passiva sintética, aí você vai ver uma grande diferença. Não tem como você confundir uma estrutura com a outra. Na sequência, eu peço para a gente comparar a análise de duas orações. Tá? É exatamente a mudança de voz ativa para a voz passiva. Vocês podem ser cobrados para isso, para passar de uma voz para outra, da ativa para passiva, ou vice-versa, da passiva para ativa. Veja só, eu começo com uma frase na voz ativa.
É a voz ativa porque o sujeito, o menino, tá, faz uma ação. Veja só, o menino vendia flores. O menino vendia flores. Sujeito, o menino, sujeito da frase. Ok? Ele fazia uma ação, né, de vender flores. Sujeito, agente, age, faz uma ação. Por isso que está na voz ativa. Se por acaso alguém pedir para você passar essa voz ativa para a voz passiva, você vai fazer exatamente o que está sendo indicado aqui, tá? Usar esse X. Veja só, na estrutura da voz ativa eu tenho um sujeito, um verbo e um complemento desse verbo. Veja só, a gente começou falando sobre, né, os 3 tipos de vozes verbais, agora a gente está se aprofundando e já falando sobre mais estruturas sintáticas. Eu tenho o sujeito, tá? O menino, e eu tenho o predicado, vendia flores. Se eu analisar o predicado, eu vou ver que ele está sendo formado por um verbo, que é um verbo transitivo. Não esqueçam, o verbo transitivo é aquele que exige um complemento. Transitivo é transitar, é continuar. Eu não posso jamais parar essa frase e o menino vendia, vai ficar aquela lacuna, vendia o quê? Então, se esse verbo pede complemento, ele será um verbo transitivo. E se é transitivo, ele pede um complemento. E o complemento de um verbo chama-se objeto. Eu sei que é um pouquinho chato, né, nomenclaturas, mas a gente vai se acostumando, tá? Toda vez que o verbo pedir um complemento, o seu complemento será chamado de objeto. Aí será chamado de objeto direto ou indireto e vocês terão ou já tiveram essa aula aí, né, lá no início do ensino fundamental. Então vamos à estrutura da voz ativa. De novo, eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo transitivo, pede complemento e eu tenho esse complemento, que é o objeto. Conhecendo essa estrutura, aí fica fácil você mudar da voz ativa para a voz passiva. É só fazer esse X. O que é objeto na voz ativa será o sujeito na voz passiva analítica. Olha só, flores, na segunda frase, virou sujeito. Flores eram vendidas pelo menino. Flores eram vendidas pelo menino. Flores aqui, elas não fazem nada. Pelo contrário, sofrem a ação do menino. Se sofre, virou sujeito paciente. Deixou de ser objeto na voz ativa para ser o sujeito paciente. E sendo o sujeito paciente, já vimos no início, tá? Transforma a voz em voz passiva. E é analítica. Veja a estrutura verbal. Eram vendidas o verbo, né, auxiliar, mais uma vez o verbo ser, e o verbo vender no particípio. E o terceiro termo, na voz passiva analítica, é pelo menino. Esse último termo representa quem faz a ação na voz passiva. Já que o sujeito não pode, né? Quem vai fazer a ação é o agente da passiva. Presta atenção nessa estrutura da voz passiva analítica. Eu tenho um sujeito, que é paciente. Eu tenho o conjunto de verbos, né? Que é o verbo auxiliar mais o verbo no particípio. E eu tenho o agente da passiva. Quem é que envia? Quem enviou? Tá? Flores, o menino. Então a expressão ou termo pelo menino é quem faz alguma coisa, por isso que é agente, ó, agente da passiva. Por que da passiva? Porque o verbo está na voz passiva. Chegamos lá. Lembre-se, dos 3 termos que nós vamos estudar, um deles é o agente da passiva. Então, o que é o agente da passiva? É aquele termo da oração, né? Oração, frase que tem verbo. É o termo da oração que representa quem faz a ação na voz passiva, porque o sujeito não pode fazer ação. Se o sujeito fizesse, seria a voz ativa, viu? Não é tão difícil compreender. E o caminho inverso você poderia fazer se por acaso você tivesse de início a frase flores eram vendidas pelo menino, para passar para a voz ativa era só fazer o X, né? Pelo menino, vai virar sujeito e flores vai virar complemento do verbo vender. E a estrutura tem que mudar, tá? Veja que ficou vendia, só a forma verbal e não a locução, entendeu? Então se acostume com as estruturas da voz ativa e da voz passiva analítica. Voz ativa, repetindo, eu tenho um sujeito que age, por isso que é ativa. Eu tenho um verbo que tem que ser transitivo, tá? Direto, ok? E eu tenho o complemento desse verbo, é obrigatório. Se o verbo pede complemento, tem que ter complemento. E na voz passiva analítica, é lá que eu vou encontrar o agente da passiva. Né? Flores eram vendidas pelo menino. 2 observações aqui ainda nesses exemplos. Primeira observação, a questão do verbo. A gente tem que ter muito cuidado com o tempo verbal. Não é só passar da voz ativa para a voz passiva à toa. Não, tem que tomar cuidado com o tempo verbal.
Aqui, em O Menino Vendia Flores, o verbo, ele está no passado, ele está no pretérito imperfeito. Tá? Se esse verbo está no pretérito imperfeito, quando você muda para a voz passiva analítica, o verbo auxiliar acompanha esse tempo verbal, por isso que ficou eram. Entendeu? Tem que tomar cuidado. Se você passasse da seguinte forma, flores são vendidas pelo menino, estaria errado. Então é por isso que verbo às vezes dá trabalho, a gente tem que estar atento, né, a várias informações sobre esse verbo, no caso, o tempo verbal. Eu vou voltar lá para os exemplos, né, iniciais. Veja só, o ladrão foi surpreendido pelos moradores da rua. Veja só, o verbo auxiliar está no passado, tá? E a frase está na voz passiva analítica. Se eu passar para a voz ativa, vai ficar da seguinte forma: os moradores da rua surpreenderam, olha só, o passado, o pretérito perfeito, o ladrão. Já na segunda frase, o verbo auxiliar está no futuro, será. Então essa frase, quando passar para a voz ativa, também ficará no futuro. O texto será enviado pelo correio. Como ficará na voz ativa? O correio enviará o texto, viu só? Então tem que acompanhar o tempo verbal. Atenção, essa é a primeira observação. A segunda é que nem sempre na voz passiva analítica nós vamos encontrar o agente da passiva, tá? Existem casos, existem frases em que a gente só encontra flores foram vendidas, porque vai depender do contexto. Pelo contexto em que está a frase, esse agente da passiva já foi, né, dita, já foi anunciado. Então, nem sempre vocês vão encontrar, tá, o agente da passiva, mesmo na voz passiva analítica. Aí vem a voz passiva sintética. Tá? Quando vem a voz passiva sintética, e nós começamos com a voz passiva sintética, né, lá nos quadrinhos, aí você vai ver que não dá para confundir. A própria estrutura já te ajuda a diferenciar bem a voz passiva sintética da voz passiva analítica. Olha o que diz aqui. Voz passiva sintética é construída por um verbo transitivo direto, né, ou transitivo direto e indireto, acompanhado pelo pronome se. Atenção para essa informação. Acompanhado pelo pronome se. Gente, é aí que você mata a charada. E vocês já estudaram, né, os pronomes, né, pronomes pessoais, do caso reto, do caso oblíquo. E o se é um pronome pessoal, que recebe o nome de partícula apassivadora. Vamos ter que ter muito cuidado agora com esse se, porque esse se recebe um monte de nomes. Agora ele está sendo chamado de partícula apassivadora. Se você tem o se na frase, na voz passiva sintética, esse se será chamado de partícula apassivadora. Cuidado que os concursos colocam frases com se e às vezes te perguntam, né, qual é a função desse se ele é uma partícula apassivadora, se é um índice de indeterminação, se é uma partícula de reciprocidade, e aí você só vai descobrir lendo e analisando sintaticamente a oração, ok? Então esse se é o que vai marcar para nós, no primeiro momento, a voz passiva sintética. Eu digo assim no primeiro momento porque a voz passiva analítica tem aquela estrutura do verbo auxiliar, mais o verbo no particípio. Vamos aos exemplos. Eu tenho, descobriu-se o segredo, olha só. Eu tenho, vendem-se flores. Em descobriu-se o segredo, tem uma coisa curiosa, tá? Vocês vão achar estranho. O sujeito. Quando você tem essa estrutura, o verbo transitivo, que descobrir é um verbo que pede complemento, quem descobre, descobre algo, olha só, pede um complemento, é verbo transitivo, e se toda vida que o verbo pede algo, gente, ele está pedindo objeto direto. Se ele pedir de algo, em algo, aí já pede objeto indireto, vocês sabem disso. Quando pedir algo, né, alguma coisa, alguém, só isso, ele está pedindo objeto direto. É o caso do verbo descobrir, é um verbo transitivo direto, ok? Aí você tem o se, que é a partícula passivadora. Para mim, é esse pedacinho da oração, né, que vai me ajudar a identificar a voz passiva sintética. Será a partícula passivadora, o pronome se. E vem o segredo. O segredo é o sujeito. Parece estranho, principalmente para quem está acostumado. O sujeito só vem no início da frase. Não, o sujeito pode vir no início da frase, no meio da frase, ou então no final. Okay? Então, o segredo é tanto que essa voz passiva sintética pode ser pensada na voz passiva analítica, usando, né, o verbo auxiliar com o verbo no particípio. O segredo, né, foi descoberto. Olha como ficaria na voz passiva analítica. O sujeito foi descoberto. Voz passiva analítica. E voz passiva sintética? Descobriu-se o segredo. Ok?
Detalhe, se o segredo é sujeito, o verbo tem que concordar, ok? Olha só, o sujeito está no singular, o segredo, singular, e o verbo também está no singular. É um dos erros, né, muito cometidos por algumas pessoas, né, a não concordância do verbo com o sujeito quando se trata da voz passiva sintética. Eu já vi muitas plaquinhas por aí, aqui pela cidade, assim, aluga-se casas. Olha só, casas no plural e o verbo no singular, aluga-se casas. Isso está errado. Isso é cobrado, tá? Isso é cobrado em concurso. Então, preste atenção, tem que haver a concordância entre o sujeito e o verbo. Tá corretíssimo. Se fosse os segredos, aí o verbo teria que ir para o plural. Descobriram-se os segredos. E é por isso que eu trago o segundo exemplo. Olha só, vendem-se flores. Por que o verbo vender está no plural? Né? Eles vendem, a terceira pessoa do plural. Porque o sujeito está no plural, flores. Tá? E a estrutura é a mesma da anterior. Eu tenho o verbo transitivo direto, a partícula passivadora que sempre será o se. Olha só, gente, sempre será, olha como é fácil. E o sujeito. Se por acaso o sujeito fosse no singular, fosse flor, não poderia ser vendem, seria vende-se. Né? Vende-se flores. Viu como é fácil? A estrutura da voz passiva sintética. Então, recapitulando. A gente tem a voz ativa, que é a mais fácil, né? O sujeito que age. Tem o sujeito, verbo transitivo direto e o objeto direto. Essa é a estrutura da voz ativa. E tem a voz passiva, em que o sujeito dessa vez vai sofrer uma ação, vai receber uma ação. Lembrando que essa voz passiva pode ser analítica ou sintética. É sempre bom você pegar os atalhos da vida, tá? Voz passiva analítica, eu tenho aquela estrutura, verbo auxiliar mais o verbo no particípio, e na voz passiva sintética, eu tenho uma partícula passivadora, que é o pronome se. O que nós temos aqui escrito abaixo? Na voz passiva sintética, não aparece o agente da passiva. Olha só. Lá na voz passiva analítica, aparece o agente da passiva. Tá? Aqui não aparece. O sujeito geralmente vem após o verbo, e este deve obrigatoriamente concordar com ele. Nos exemplos, o sujeito flores exigiu o verbo no plural, né? Vendem. Enquanto o sujeito segredo, que está no singular, manteve o verbo descobrir no singular. E para fechar essa parte aqui, tá? Eu chamo a atenção mais uma vez para a questão da concordância, viu, gente? Olha só, vende-se flores, essa forma é incorreta e ela é muito encontrada por aí. Por que está errado? Porque o verbo está no singular e o sujeito flores está no plural. Como seria a forma correta? Aí está ao lado, vende-se flores. A mesma coisa acontece no segundo exemplo. Aluga-se casas. Não, gente. Sujeito casas no plural, o verbo alugar tem que estar no plural também. Então deve ficar alugam-se casas. Ok? Muito bem. Vamos continuar, né? Na sequência. Observe que a concordância com o sujeito nos exemplos anteriores ocorre porque se trata de casos de sujeito determinado. O que é um sujeito determinado? É aquele sujeito que eu conheço. Eu já vi que o sujeito era flores. Já estava na minha cara ali que o sujeito era o segredo, então determinado. Tá bem? Nos casos de verbos acompanhados pelo índice de indeterminação, olha só, existe, né, uma partículazinha que a gente chama de índice de indeterminação, porque se você usar, tá, você não vai reconhecer o sujeito. Então, se eu tenho o índice de indeterminação do sujeito, que caracteriza o sujeito indeterminado, o verbo ficará na terceira pessoa do singular. Aí você não precisa concordar. E mais uma vez, você vai ter que tomar cuidado. Tá? Eu trago, né, algo de que estávamos falando, a voz passiva sintética, consertam-se bicicletas. Nós temos até as bicicletinhas aqui, viu, gente? Aqui ao lado eu tenho uma ilustração de umas bicicletas que estão aí prontas para serem consertadas, né? Um painel bem colorido. Bem, consertam-se bicicletas. Voz passiva sintética. Eu tenho o verbo consertar, que pede complemento, né? Quem conserta, conserta algo. Isso aí é fácil. E eu tenho o sujeito bicicletas, que está no plural. Veja a concordância. Verbo e sujeito, plural, plural. E no meio eu tenho a partícula passivadora. Então eu tenho um sujeito aí. Mas na frase de baixo, ou a frase abaixo, tá? O meu verbo, ele não é transitivo. Tá? Veja só. Aliás, ele não é transitivo direto. Ele é transitivo indireto. E aí é um problema. Porque eu só vou ter, né, esse lancezinho da voz ativa e voz passiva com o verbo transitivo direto. E apareceu o verbo transitivo indireto. Precisa-se de operários.
Veja que o termo de operários é introduzido até por uma preposição de. Quando o complemento de um verbo começa com a preposição, aí é chamado de objeto indireto. Se é objeto indireto, você já vai ficar desconfiado, porque até então eu só trabalhei com objeto direto. Então, nesse caso, precisa-se de operários, eu tenho uma estrutura diferente da estrutura da voz ativa. Tá? Eu não tenho o verbo transitivo direto, tá? Para ter o sujeito depois, na partícula se. Eu tenho um verbo transitivo indireto. Então, o que vem depois desse verbo, que é o se, não será a partícula passivadora, será índice de indeterminação do sujeito. Esse se serve para dizer assim, eu não consigo determinar quem é o sujeito. Vamos analisar, vamos entender a frase. Precisa-se de operários. Vocês sabem quem está precisando de operários? A gente consegue identificar? Não. Então, como eu não consigo identificar, é um sujeito indeterminado. Se o sujeito é indeterminado, ele não é sujeito agente, não é sujeito paciente, ok? Então, não vou poder analisar como voz ativa, como voz passiva, como nós estávamos analisando, né, anteriormente. E aí eu tenho uma dica para vocês. Se você ficar na dúvida, você tenta passar para a voz passiva analítica. Olha só, primeira frase, voz passiva sintética. Consertam-se bicicletas. Eu vou passar para a voz passiva analítica. Vai ficar? Bicicletas são consertadas. Olha só, bateu, ficou legal, né? Bicicletas são consertadas. Eu não consigo fazer isso com a frase de baixo. Por quê? Porque ela não está na voz passiva, certo? Na voz passiva sintética, para eu passar para a voz passiva analítica. Eu não vou dizer de operários são precisados. Ficou estranho, viu? Por que isso não pode ocorrer? Porque precisa-se de operários, eu não tenho a voz passiva sintética. Se eu tivesse a voz passiva sintética, com a partícula passivadora, eu conseguiria passar para a voz passiva analítica. Como eu passei, consertam-se bicicletas para bicicletas são consertadas. Okay? Não é tão difícil não, é só praticar, gente. Análise linguística pede prática, pede exercícios. E vamos para o terceiro tipo de voz, que é a voz reflexiva. Bateu, voltou, né? Reflexo. A voz reflexiva é formada juntando-se as formas verbais, né? Os pronomes me, ti, nos, vos e si. Tá? Eles devem apresentar a mesma pessoa que o sujeito. Ah, ficou estranho, né? Mas não é não, gente. Não é não. É porque para você gerar o efeito, né, de reflexo, você precisa usar esses pronomes pessoais, né? O me, o ti, o nos, o vos, o si. Veja o primeiro exemplo. Eu me feri. Veja só, eu me feri. Vamos analisar. Sujeito, eu. Eu fiz alguma coisa, eu feri. Então, eu sou sujeito, agente. Tá? A ação é de ferir. Eu feri quem? A mim mesmo. Veja que eu fiz a ação e a ação voltou para mim. Um reflexo. Para que cause esse efeito, né, de reflexo, eu preciso do pronome. Foi graças ao pronome me que eu compreendi, tá, o reflexo, né, a ação que foi e voltou. Eu feri quem? A mim mesmo. Eu fiz a ação e eu recebi a mesma ação de ferir. Então, ao mesmo tempo, eu sou sujeito agente e sujeito paciente. Tá? Então, veja só, na voz ativa, eu só tenho um sujeito que faz a ação. Na voz passiva, o sujeito só recebe a ação. E na voz reflexiva, ele faz e recebe ao mesmo tempo. No segundo exemplo, eu tenho Caio se barbeou. Caio é o sujeito do verbo barbear, dessa ação de barbear. Ele barbeia ele mesmo. Ok? Viram só? Então, ele faz a ação de barbear e ele recebe a ação, né, de barbear-se de forma bem engraçada. Nós temos ao lado aí, né, uma ilustração de Caio se barbeando, né, e, né, pela imagem aí, toda ilustrada parece que ele está sentindo dores, né, está bem colorido aí. Chama a atenção de vocês. Existe um tipo de construção em que a ação verbal indica reciprocidade. Tá? Vocês lembram daquela frase que se diz, eu gosto de você, a recíproca é verdadeira. Reciprocidade é vai e volta também, é uma coisa mútua. E aí você tem que analisar a frase e dar uma olhadinha se ali eu tenho, né, reciprocidade ou não. Quando eu digo eu me feri, aí não tem reciprocidade não. Reciprocidade é quando tá parte para uma pessoa e a uma pessoa parte para mim. É assim, veja só. João e Maria se beijaram. Vamos analisar
esta frase em que a partícula se dá ideia de reciprocidade. Quando eu digo João e Maria se beijaram, então eu penso que João beijou Maria e Maria beijou João. João beijou e foi beijado. Olha só, tem algo de reflexivo. Mas como nós temos os dois elementos, os dois seres, né, João e Maria, então a ação é de reciprocidade, porque João beija e recebe o beijo de outra pessoa. É a mesma coisa de falar, eles se abraçaram, né, são duas pessoas. Para que haja a reciprocidade, você tem que ter, né, os dois seres. Quando eu digo eu me feri, apenas um ser, eu. Quando eu digo Caio se barbeou, apenas um ser. Então não dá para a gente pensar em reciprocidade. Mas no caso de eles se abraçaram ou João e Maria se beijaram, esse sim vai trazer a ideia de reciprocidade. Entenderam? Então tem que tomar cuidado. Em João e Maria, o se é reciprocidade. Em Caio se barbeou, é pronome reflexivo. Tá? Então a gente já tem o se sendo partícula passivadora, na voz passiva sintética. A gente tem o se sendo índice de indeterminação do sujeito, precisa-se de operários, como nós já vimos. Nós temos o se aqui, né, sendo um pronome reflexivo, Caio se barbeou, e nós temos o se aqui com uma partícula de reciprocidade, João e Maria se beijaram. Tá? Sempre vou retomar, estamos na terceira voz verbal, voz reflexiva. Voz ativa, sujeito faz a ação. Voz passiva, sujeito recebe a ação. Lembrando que pode ser voz passiva analítica ou sintética, vai depender da estrutura escolhida, né, pelo falante. E a voz reflexiva, em que o sujeito, ao mesmo tempo, ele será agente e paciente. Fará a ação e receberá a ação. Não esqueçam que nós estamos estudando o agente da passiva. Eu só vou encontrar o agente da passiva na voz passiva analítica. É ele que vai fazer a ação na voz passiva analítica. Ok? Uma imagem bem interessante que foi fotografada numa praia em Fortaleza, no Ceará, veja só, né? Intervenção artística. Nós temos aqui, né, a paisagem da praia, nós temos a areia e temos aí algo, né, que não sei nem como a gente vai dar um nome a isso aí, tá? Parece assim um objeto grande de cimento aí para colocar lixo. E a intervenção artística, né, um objeto verde, né, uma estrutura deve ser aí de cimento, algo para recolher água, o lixo, tá, como se fosse um balde de cimento bem grande aí na areia. Alguém veio e escreveu, por isso intervenção artística, né? Fui aprisionado por um coração que não roubei. Oh, meu Deus, que romântico, né? E aí, gente, diante dessa frase aí, e a gente tem que analisar, tá, em que voz verbal, né, está o verbo. E fui aprisionado por um coração que não roubei. Essa frase está na voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, como é que é? Vamos partir para o verbo, fui, né? Fui, a forma verbal, fui aprisionado. Pessoal, tem um verbo, que é o verbo ser no passado, e tem aprisionado, que está no particípio. Essa estrutura, verbo auxiliar e o verbo no particípio, já denuncia alguma coisa para mim. Tá? Voz passiva analítica. Qual o sujeito de fui aprisionado? Eu. Né? Um sujeito aí, né, ele não está aparecendo, é um sujeito oculto, desinicial, como vocês queiram chamar, mas eu sei que o sujeito se chama eu. Eu fui aprisionado por um coração que não roubei. Eu. Aí eu pergunto, eu, sujeito, eu fiz alguma coisa? Não. Eu sofri. Eu fui aprisionado. Então essa frase criada por alguém, que eu não sei quem foi, essa intervenção artística nessa praia, né, essa frase está na voz passiva. Olha só, porque o sujeito eu, tá, é que recebe a ação, fui aprisionado. Okay? E se é fui aprisionado, já sei que é voz passiva analítica. Aí eu aproveito para passar para a voz ativa, já que está na voz passiva. Como ficaria esta frase na voz ativa? Fazendo aquele X que foi ensinado para vocês anteriormente. Fica assim: um coração que não roubei me aprisionou. Tá? Concordando a questão do tempo. Fui aprisionado, passado, pretérito perfeito, né? Fico com apenas o verbo aprisionar no final da frase, na voz ativa, e também no pretérito perfeito. E assim, pessoal, nós vamos terminar essa parte de análise sintática com foco nas vozes verbais e no agente da passiva.
Na próxima aula vamos estudar mais termos da oração, o adjunto adnominal e o complemento nominal. Até a próxima.